Fala pessoal! Bom, vocês já me conhecem, meu nome é Kellen Gosdezinck, sou empresária há mais de 10 anos, entusiasta de vendas de pessoas e hoje eu tô aqui com um convidado mega especial. A gente estava conversando de uma coisa que parece um tanto egoísta, mas a admiração que você sente por outra pessoa é algo que estreita muito os laços. E essa pessoa que está aqui hoje, esse convidado mega especial, é uma pessoa que eu admiro demais. Deixa eu apresentar para vocês, Leonardo Castelo. Fala, Bem-vindo. Kellen, que prazer enorme. E saiba que a honra é toda minha de estar aqui batendo esse bate-papo contigo, né? Nós aí que já nos conhecemos através do Seus Clube há aproximadamente um ano. Eu gosto muito de pensar, né, que tem pessoas que você tem muita proximidade. É um negócio que você falou, gera mais facilidade do assunto fluir, né? É. Tenho certeza que vai ser super legal, apesar de você não ter me dado dica do que a gente vai falar aqui hoje. Quero saber as bombas. Pega Ah, leve, hein? bom, é aquilo que a gente basicamente estava conversando antes, que eu falei para o Luiz, que recebeu a gente aqui nesse espaço incrível em São Paulo. É, Deixa eu já pedir pro pessoal fazer de praxe o que é para fazer, né? Eu vou pedir agora, eu vou pedir no meio e no final também. Se você gosta desse canal, dá um curtir, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou do podcast depois desse conteúdo bacana que a gente vai gravar, porque isso ajuda a ferramenta a entender que o conteúdo é relevante e leva para mais pessoas, tá bom? E pra gente trazer mais convidados e o Léo mais vezes também. Legal. Eu acho que não precisava de uma pauta, sabe? Tem muita coisa que eu venho acompanhando a tua história. Eu não te conhecia um ano atrás, né? Eu acompanhava o Concert. Olha que legal. A primeira palestra que eu fui do Concert tem uns 9 anos. E eu fui em outras palestras dele também. E de quebra, ganhei um presente que foi conhecer mais pessoas ali naquele grupo. E quando você entrou no palco, a tua história, eu acho que ela me marcou muito porque é uma pessoa que vem de baixo. Nada contra herdeiros, nada contra. Mas a gente sabe que para construir um império, para quem começa do zero, para quem não tem uma base de empreendedorismo, um pai, um mentor próximo, ferramentas, a gente sabe o quão difícil é. É desafiador, né, Kellen? Porque tudo se torna uma descoberta, né? Até me apresentando para o pessoal que ela me apresentou, né? Sou Leonardo Castelo, sou do mercado de franquias. Hoje. Não, não, calma. Não é do Ah, mercado de não. franquias. Não. Fala quem que é o Léo de verdade. Não é qualquer mercado de franquias. Durante minha trajetória, eu fui construindo hoje um currículo que é um currículo muito pesado, né? Eu sou sócio hoje de 90 marcas, 92 marcas no franchising. Nós lideramos 18 segmentos. Então, tem muitas marcas no segmento de alimentação, de estética, que são líderes de mercado hoje, marcas que não tinham relevância que hoje têm. Eu me tornei empreendedor Endeavor no ano de 2018. Eu ganhei a chancela de empreendedor do ano, o maior prêmio do empreendedorismo mundial no ano de 2019. E foi uma sequência de chancelas. Em 2020, eu fui reconhecido entre os 50 melhores presidentes de empresa pela Harvard Business. E essas chancelas foram me dando um peso no mercado de acabar se tornando uma referência dentro do mercado de franquia. Então, hoje nós temos muitas verticais dentro do mercado, nós trabalhamos com consultoria, formatação, educação, aceleração de negócios, gestão de negócio. Acabou que se tornou, hoje nós falamos que nós somos um grande ecossistema no mercado de franquias, um ecossistema de alto crescimento. Então esse é um pouquinho do Léo, mas lembrando que aqui a gente está falando sobre construção. 15 anos atrás eu estava dormindo no chão de um galpão. Então acredito que eu tenha muita base teórica, por já ter estudado muito, mas muita base prática do que funciona e que não funciona. E acredito que a gente vai ter um bate-papo aqui super legal. Vai sim. Vixe, eu tenho muita coisa que você pode agregar para as pessoas que estão assistindo e para mim também, como já vem agregando, né? Então essa admiração que ela foi construída não foi do nada. A primeira impressão que eu tive foi muito boa. Acredito que todo mundo que vai no Sales Club tem essa impressão de quem não conhece, né? Não te conhece. E depois só vai melhorando, porque a tua entrega ela é muito boa. E esse ecossistema que vocês construíram, essa cadeia de empresários que trocam ideias o tempo todo, é um negócio, e não tenho o que falar, é Surreal, né? surreal, é Sabe, muito sabe que você benéfico. está falando uma coisa do Concert, né? Que você foi numa palestra do Concert há 9 anos atrás e nós, sócios do Concert, hoje nós falamos que quando o Concert dava palestra, todos nós sócios deles éramos criança ainda.
O Concer dava palestra, nós já éramos crianças. Eu tava te mostrando uma foto um pouquinho antes, né? Que em 2015 eu fui numa palestra do Concer, eu já conhecia ele, inclusive ele me convidou para ir. E, cara, acontece coisa na nossa vida que a gente não imagina, né? Hoje eu sou sócio do Concer, 5, 6 anos depois de conhecer, mas tudo começa naquilo que você falou, né? Na energia, na sinergia, de se gostar, de bater, de acreditar nos valores. Isso é muito forte, isso é algo que eu acredito demais, a questão da energia e de ter visões parecidas, né? Eu acho que Deus não une pessoas por acaso, né? Nada é coincidência. Então, essas conexões é aquela coisa, deu match, não deu match. É Exato, surreal. E depois, quando a gente começa a conversar com as pessoas, você vê que tem muita sinergia de visão de futuro, de caráter, de valores. É muito parecido. exato. Então, por isso que é legal. Basicamente, o que eu quero saber hoje. Vamos começar do comecinho? Vamos. Porque a história que eu conheço, ok, eles vão conhecer também. Mas eu quero saber um pouquinho antes disso. Inclusive, você tem um mentor que em casa, que é o teu pai, e essa sinergia que vocês têm é surreal, né? E é uma coisa que eu admiro demais. Antes da Ecoville, né? Vamos começar pela Ecoville. Como era o teu pai antes disso? Porque não é do nada que vem. É plantado uma sementinha lá em casa. Vem do berço, é a base. Kellen, eu vou contar 3 coisas agora que ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu vou contar 3 coisas que eu nunca contei pra ninguém, nem em palco, nem em podcast, nem em palestra. Primeiro, que eu fiz tecnologia eletromecânica, né? Quando eu tinha 16 anos, eu entrei. Meu pai foi o grande mentor que você tem que estudar, que era a linha de raciocínio de correr atrás do conhecimento, só que eu fui atrás do que meu pai fazia. Meu pai sempre foi um chefe de manutenção de indústria, eu fui na linha de raciocínio dele. E o meu primeiro estágio foi com o meu pai. Ninguém sabe disso. Às vezes porque não dá tempo de contar ou porque ninguém pergunta. E aí, Kellen, olha só. Eu fui estagiar com meu pai dentro de um chão de fábrica. E aí meu pai me trancou em uma sala, enquanto estagiário que eu era, ou seja, o estagiário ele está dentro de uma operação para continuar o processo de aprendizagem dele. E aí ele me trancava em uma sala e falava, você vai estudar sobre isso, você vai estudar sobre aquilo. Você vai estudar sobre isso, você vai estudar sobre aquilo. E aí começa a nascer dentro do chão de fábrica aquela fofoquinha. Ah, o filhinho do papai. Ah, o filhinho do papai só estuda. E aí aquilo começou a me incomodar. E teve um dia que eu cheguei pro meu pai, naquela arrogância do jovem, né, de achar que sabe tudo, e peguei e falei para ele assim, como se eu fosse o chefe dele. Eu não quero mais estudar. Eu quero executar. Eu quero fazer acontecer. E aí ele pegou e falou: tá, você quer fazer? Que idade tu tinha? 16 anos. Ah. Você quer fazer? Então tá bom. Kellen, ele me colocou num poço de piche para resolver um problema de uma bomba centrífuga. Mas para quem conhece piche, é um derivado do petróleo, muito preto. Eu saí de lá no final do dia parecendo um carvão. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, esse poço de piche, ele é infestado de barata. E o meu pai sabe que eu odeio barata. Não é que eu tenho medo, eu tenho pavor de barata. É a versão mesmo. Se eu ver uma barata aqui nessa sala, esse podcast tem que parar. Vocês estão entendendo? Porque eu não vou conseguir continuar. E aí ele me colocou naquele poço e final do dia ele me chamou e falou assim, Léo, você quer liderar ou você quer executar? Porque se você quiser Caramba. liderar, o caminho é esse. Se você quiser executar, o caminho é esse que eu te coloquei para fazer. Você vai ser eternamente uma pessoa que conserta uma bomba, que carrega um carrinho, que está com um pedaço de tubo andando pela fábrica. Agora, se você quiser o caminho do resultado, eu vou te ensinar. Eu sei qual que é. E, cara, isso foi com 16 anos de idade. Então, Kellen, às vezes a gente procura muitos mentores externos e muitas vezes o grande mentor pode ser o nosso próprio pai. Esse é um trecho até que eu me emociono um pouco justamente por lembrar, né? A segunda coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu comecei na Coca-Cola. Eu comecei na Coca-Cola com 18 anos. E todo mundo sabe a trajetória que eu tive na Coca-Cola. Eu comecei com 18, com 23 eu comandava 1.200 pessoas. Quando, Nossa.
Até hoje eu não entendo como que me deram tanta responsabilidade para um moleque, mas hoje entendendo quem eu sou, eu entendo que teve um processo de construção e de confiança. E teve um dia que eu fiquei de entregar um relatório e eu não entreguei. E os modelos de gestão de antigamente eram um pouco diferentes, tinha menos mimimi. Kellen, o cara tinha um crachá 002, ele era a segunda pessoa que tinha começado na Coca-Cola. E aí ele me pegou num corredor e ele me deu um dedo na cara e ele me chamou de moleque. Falou assim, ó, seu moleque, nunca mais você fica sem entregar nada que você prometer. Eu podia levar pro lado ruim, mas eu entendi que quem pisou na bola foi eu. A falha foi sua. A falha foi minha. E aí daquele dia pra frente eu falei assim, cara, nunca mais eu deixo de entregar nada pra ninguém que eu tenha prometido. E um terceiro episódio que aconteceu foi uma vez que eu já era líder dentro da empresa e que eu pisei na bola com uma pessoa do time que tinha muita expectativa com relação a mim. E essa pessoa saiu por causa de mim, por causa da expectativa que ela criou, que eu criei em cima dela, que eu criei para ela e não consegui cumprir. Então, assim, quando eu falo no crescimento do Léo que tem hoje, ele começou lá com os meus pais, com 16, com 18, com os mentores que a gente tem, às vezes, dentro da nossa própria empresa, com os nossos líderes, com as pessoas que nós admiramos. Mas sabe qual que é o grande problema, Kellen? Que muitas vezes você é aconselhado no dia a dia, mas o aconselhamento ele não é ouvido de verdade. Sempre tem a questão do ego, da vaidade, ou de repente você achar que a pessoa está falando para o seu mal. Então tem que filtrar muito bem. Eu tive muitos mentores, tá? Mas eu sempre soube ouvir muito. Mas eu sempre soube ouvir as pessoas certas. As pessoas que tinham resultado. As pessoas que faziam algo que eu queria fazer. Eu nunca fui aquele de ouvir a pessoa negativa ou a pessoa que eu via que de repente estava me falando algo ou que estava querendo que eu fizesse algo que ela nunca tinha feito. Então, cara, minha família foi fundamental para mim. Isso é o básico, mas o básico que não é feito, né? Isso é bíblico, inclusive, honrar pai e mãe e as autoridades. Então, uma coisa que a gente não vê muito no ambiente hoje, que é essa questão de escutar as autoridades e não levar pro lado pessoal. A galera não vê dessa forma. E é o básico. Deveria ser. Porque Deveria se o ser. cara tá naquele patamar, realmente é porque não é o feedback, não é pra te ofender, pra te deixar mal. A gente sofre com isso normal. Normal. Até porque eu tava lendo um livro, ele diz isso, ele disse isso logo no primeiro capítulo. Ou você cria seus filhos pro mundo, ou você protege eles dos problemas. Não dá pra fazer as duas coisas. Ou você cria filhos fortes pro mundo, ou protege eles. Não dá pra criar uma criança. Bom, a criação com o Pedro é incrível, né? Pra quem acompanha o Léo na rede social, ele posta um pouquinho. Bah. Você vê lá a dureza que é, né? Mas você faz de uma forma muito sutil isso, né? De uma forma muito amorosa, muito carinhosa. Ele é muito jovem ainda, é um adolescente. É porque eu sempre gosto de pensar assim, né? O que a gente está falando aqui é basicamente o seguinte: eu posto às vezes nas minhas mídias sociais alguns ensinamentos para o Pedro, que tem 13 anos, né? Que é além disso que você está falando. E eu já entendi. Eu gosto muito de trabalhar sobre o perfil da pessoa. Eu subentendo que se eu for duro com o Pedro, ele vai, de repente, mudar o perfil dele com relação a mim. Então, existem várias formas. Tem pessoas que a gente tem que ser mais duro para a pessoa absorver. Tem pessoas que muitas vezes, se você der um murro na mesa, ela consegue absorver melhor do que se você for com carinho. E tem pessoas que precisam de mais carinho. Não é porque ele é meu filho, é porque eu já sei o jeito que ele absorve as coisas. E como é que você faz para descobrir o perfil dessa pessoa? Como é que funciona melhor? Porque é muito difícil a gente pautar isso. Fica muito na nuvem, né? Kellen, assim, primeiro que trabalhar em cima de feeling, eu tenho uma percepção, no mundo dos negócios, o feeling você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Só que existem formas de você ser mais assertivo. Se eu quero ser mais assertivo sobre gestão, eu preciso estudar sobre gestão. Se eu quero ser mais assertivo sobre negócios, eu preciso estudar sobre negócios. Se eu quero ser mais assertivo em pessoas, eu preciso estudar sobre pessoas. Então teve
as minhas bases mentais, elas foram mudando conforme o tamanho do meu negócio. Só que a minha primeira dificuldade, e tem aquele gráfico que eu mostro da Endeavor lá, que o grande primeiro desafio de um empresário é quando ele começa a escalar a primeira pessoa. Não é que ele vai contratar 20 pessoas, você já tem desafio na primeira. Por quê? Porque lidar com pessoas é algo desafiador, porque envolve perfil, envolve cultura, envolvem processos de crenças que as pessoas acreditam. Então, em uma determinada jornada do meu negócio, eu peguei e falei, cara, eu vou estudar muito sobre pessoas. Então eu li muito livro de psicologia, eu estudei muito sobre enneagrama, eu estudei muito sobre perfil comportamental, sobre inteligência emocional. Então hoje eu posso falar que o meu feeling em cima das pessoas, ele é um feeling mais assertivo em cima dos estudos que eu fiz, Uma habilidade que você desenvolveu que eu com muita desenvolvi. teoria. E aí tem uma coisa que é super interessante, né? Na grande maioria das vezes, quando você faz a universidade, você escolhe ou exatas ou humanas, e eu escolhi exatas. Cara, eu fiz tecnologia eletromecânica, depois eu fiz técnico em eletrônica. Eram coisas que eu precisava para minha ocasião e para o meu momento. Depois eu fiz engenharia de produção. E aí, quando eu comecei a desenvolver a Ecoville, eu precisava de vendas, eu fiz gestão comercial. Então, olha só, eu tive matérias exatas durante toda a minha vida. 4 faculdades. Com 4 faculdades. Como consequência, eu posso falar para você que, como eu me desenvolvi em exatas, eu teoricamente não era para ser uma pessoa muito boa em pessoas, mas eu fui atrás desse conhecimento. E quando você vai atrás do conhecimento, cara, é só uma questão de querer, né? Eu me desenvolvi nisso, eu não era bom nisso. Eu não era bom em vendas, eu não era bom em pessoas, eu não era bom em negociações. Eu era muito bom em automação de processo, em indústria, em execução de correção de problemas. Em outras coisas eu tive que me desenvolver no meio do caminho. Ou seja, todo ser humano é adaptável, Tudo. Sucesso é treinável. treinável. Sucesso não é algo que amanhece, bate na nossa porta de manhã e fala, cara, você vai ter sucesso na sua vida. Eu tava dando um conselho pro Pedro, né? E, cara, sigam o Pedro no Instagram, é pedroleo.oficial. Ele é uma graça. Ele é o menino mais lindo, não é porque eu sou pai, ele é o menino mais lindo que eu já vi. Um olhão verde. E aí eu tava falando pra ele, né, Kellen? Falei, Pedro, você é lindo, você é maravilhoso, você canta muito, mas isso é garantia de sucesso pra você? Eu tento deixar pautado o tempo todo que às vezes algumas coisas que nascem conosco não são garantia de sucesso. Às vezes você nasce com um dom, mas se você não desenvolver outras habilidades que são necessárias para você ter resultado, você não vai ter resultado. Não adianta, dom não garante sucesso, inteligência não garante sucesso. Não. Sabe que quando eu era criança, uma professora minha disse isso em uma oportunidade para uma outra criança, uma professora, não lembro, e aquilo me gravou. Ela falou assim: eu sempre fui péssima nos esportes, muito ruim. Aí eu falei: eu tenho que estudar então, por quê? Eu queria agradar o pai e a mãe, enfim, né? Então sempre fui uma das alunas mais inteligentes da turma, mas não é que eu não era uma, era algo que eu desenvolvi, estudava pra caramba. E ela falou assim: ah, mas a pessoa que às vezes na vida tem mais dinheiro e mais sucesso, não é aquela que estuda mais. Às vezes é o cara que senta lá no fundão. Eu falei, porra, por que que eu tô estudando tanto? Então, entendi esse negócio. E aquilo gravou na minha mente. Ou seja, a vida é assim. Às vezes você tem uma pessoa muito boa na teoria, mas se não se desenvolve, não é o cara mais já. Não, não é isso. São habilidades que você vai desenvolvendo e vai pegando time e aproveitando as oportunidades que vão chegando. Exato. Tem uma, tem uma palavra que é expertise, né? Que vem da esperteza. E a pessoa ser esperta, para mim, é aquela pessoa que consegue ter esse tato que você falou, de ver uma coisa que de repente é teórica e falar, nossa, rápido em colocar em prática. Que é a diferença também do conhecimento e da sabedoria, né? Conhecimento é aquilo que nós adquirimos, sabedoria é quando você coloca em prática. Cara, colocar em prática, execução é o grande segredo das pessoas que têm resultado. Isso é muito legal, né? Demais. Porque é a execução. No final, a gente visitou uma empresa ontem, né? Que é a Futurum.
Ele falou: o mundo tá cheio de grandes ideias. Ah, eu tenho uma ideia. Cara, provavelmente já tem. Tem 20 com a mesma ideia que a tua. Não existe nada de inovador nisso. Mas eu quero ver como é. Já executou? Já tem a base? Já iniciou? Que é o mais difícil. Então, e de ideias, o mundo tá cheio, né? Quando eu comecei a tracionar, principalmente, isso é um assunto relevante, tá? Em canais digitais, na internet, eu vejo hoje muitos líderes, muitas pessoas que ainda não se ligaram à importância das mídias sociais. Kellen, eu recebo por dia, eu juro por Deus para vocês, de 5 a 10 empresas querendo escalar seus negócios. Só que muitas dessas empresas, ou futuras empresas, são ideias quando eu vou entrar. Não, é porque eu tive essa mega ideia aqui, eu queria ver o que que você acha. Cara, você pelo menos começou a testar antes de ficar pedindo opinião? Já começou a fazer um MVPzinho sem custo mesmo, testando sua ideia, colocando, tirando um pouco do A papel. pessoa nem sabe o que é o MVP. É, entendeu? Então, assim, a ideia, cara, ela não passa de um sonho. A ideia, ela se para de ser sonho quando você coloca ela no papel. Depois que você coloca ela no papel, que ela vira plano, o primeiro sinal de execução significa que a sua ideia te saiu do papel e que ela começa a virar, assim, algo real. Enquanto ela está na cabeça ou no papel, eu nem ouço, tá, Kellen? Porque eu tenho aquilo que eu falo para vocês lá o tempo todo. Meu maior ativo de vida meu ativo de vida é meu tempo de vida. Então hoje eu dedico meu tempo de vida em cima de pessoas de execução. É, até. É. Tu falou de Enneagrama antes, né? Tem um perfil de Enneagrama que ele tem muitas ideias e ele não tem consistência. Então, por isso que é legal você, você treina todos os dias, tem uma disciplina muito regrada enquanto a isso, e dá pra gente replicar isso pro mundo dos negócios. As pessoas não Claro têm que dá. essa consistência, essa disciplina que o atleta tem, né? O que é muito bacana De execução. de Execução. execução. Falando um pouquinho da Ecoville, né? Que a gente já fugiu do meio pro início e me conta como é que foi a ideia da Ecoville, conta pro pessoal. A maioria dos empreendedores no Brasil, eles nascem por uma necessidade, principalmente mulheres. Eu li essa matéria há uns 3 anos atrás. A maioria das pessoas empreende por necessidade. Não é eu tenho um sonho e tal. Como é que foi? Porque eu sei que começou a Ecoville de repente com uma. Porque é muito a disparidade dos seus negócios. A Ecoville é uma coisa, explica pro pessoal o que que é, e depois a 300 virou um negócio extraordinário. Cara, primeiro eu vou voltar lá na base de novo. Meu pai, quando nós éramos criança, ele nos falava três coisas. E talvez o pai que eu me tornei hoje foi pelo pai que eu tive. Só que eu não conseguia entender, porque eu era criança. Eu só entendo hoje tudo que ele fez comigo. Ele pegava e falava para mim, para o meu irmão e para minha irmã, quase todos os dias, quase todo dia mesmo, tá? Um dia vocês vão ter o negócio de vocês. Uau. Kellen, ele não tinha empresa, mas ele desejava isso pra gente. Segunda coisa que ele falava era que nós precisávamos pensar muito grande. Então, hoje eu não consigo me enxergar em projeto pequeno. Porque meu pai me falava todo dia, cara, você precisa pensar em projeto grande. Mira na lua que se você chegar na metade do caminho, você vai ter feito algo muito, muito legal e muito grande. E o terceiro pilar que ele falava era que nós precisávamos ser muito bons em tudo aquilo que a gente fosse fazer. Eu comecei a empreender tarde. Comecei a empreender com 29 anos. Mas eu sempre tive o desejo de ter meu negócio. Talvez o fato de ter entrado na Coca-Cola e ter feito coisas muito legais e ter atingido um cargo alto muito cedo tenha me colocado em zona de conforto. Falar assim, pô, eu tô aqui, tá bom, tá legal, pô, tô comandando muitas pessoas, tô fazendo projetos legais, mas quando nós vimos lá a Kombi vendendo produto de limpeza na rua aqui em São Paulo, e o interessante é que não era um mega negócio, era um rapaz todo sujo vendendo produto de limpeza em garrafa de refrigerante de forma informal. Só que nós vimos que ele vendia muito. Então, olha só como é importante. E eu sempre gosto de pensar, né, que visão é você enxergar aquilo que ninguém está enxergando.
E hoje, Kellen, tem muita gente que, eu tive a ideia igual da Ecoville, mas você não executou. Então, executa quem dita a tendência de mercado é quem coloca em prática, quem executa. E aí nós saímos de São Paulo para Joinville, compramos 2 Kombi velha, começamos a vender produto de limpeza na rua. Então, a Ecoville nada mais é do que uma empresa que nasceu para vender produto de limpeza de porta em porta. Começamos a vender produto de porta em porta, tivemos muitas dificuldades, que é um dos temas que a gente mais bate hoje. Por quê? Porque não sabíamos vender. Eu sou engenheiro, meu irmão é engenheiro, cabeça de exatas. Cabeça de exatas. É difícil você ver um engenheiro que sabe vender. A grande maioria dos engenheiros que sabem vender são pessoas ricas. Porque ela tem a mente processual e ela sabe colocar isso em resultado tangível, financeiro, grana mesmo. E aí, cara, começamos a passar muita dificuldade. 6 meses depois de ter começado, a gente não sabia o que era empreender. Tinha feito coisa muito legal na Coca, mas quando fui para a prática, lidar com a situação de uma Kombi que quebra e você não tem R$ 50 para consertar o motor, você não tem dinheiro para colocar R$ 10 de combustível, é uma realidade diferente. E hoje eu vejo muito ex-executivo, sabe, que não conseguiu sair da cadeira de executivo. Sei lá, o cara é um grande diretor de um grande banco e aí ele vai montar um negócio muito menor e não dá certo. Você fala, cara, por quê? Porque ele ainda tá com a mente apegado no grande negócio. Cara, quando você vem pro jogo aqui, é um diferente. jogo de muita execução. É falta de dinheiro para pagar o salário da pessoa. É folha de pagamento chegando e você não sabe o que fazer e não tem relacionamento com o gerente do banco. Por que você não tem relacionamento? Porque você não sabia que era importante. E aí você começa a descobrir no meio do caminho uma série de coisas que são importantes para empreender e você não sabia. E aí você começa a passar dificuldade. Dificuldade, Kellen. A Ecoville, os 3 primeiros anos, 2 primeiros anos ali, era eu e meu irmão e meu pai. E aí depois que nós aprendemos a vender, a bicha começou a escalar. 2012 nós montávamos a primeira loja. De 2012 para 2015 ela tinha 140 unidades no Brasil. Depois ela vira franquia. Hoje é um player com a maior rede de loja de produto de limpeza do Brasil, mais de 400 unidades. E aí, 400 unidades. mais de 400 franquias no Brasil. Somos o maior. Fomos comprados há 3 meses atrás, 6 meses atrás, não sei o tempo. A gente fica meio perdido. Também, né? Só de 90 marcas. No total, são quantas unidades dessas 90? Já passamos de 8.000 franquias no total. Então, assim, é bastante coisa para a gente estar pensando, né? A data, às vezes, a gente se perde um pouco. Normal. E aí fomos comprados. Hoje a Ecoville faz parte do 3º maior grupo de produtos de limpeza do Brasil. E aí em 2019 nasce a 300, uma empresa de 3 anos que se tornou líder de mercado e fez uma revolução no mercado de franquias em 3 anos. Toda e qualquer coisa que você lê chamado aceleração de franquias, que hoje tem muita coisa na internet, foi trazida pela 300 para o Brasil. Então, a 300 ela foi disruptiva, ela quebrou muitas barreiras, ela fez expansão de muitos negócios que não pegavam no Brasil. Quem conseguiu firmar a lavanderia de autosserviço no Brasil fomos nós. Quem conseguiu trazer escala para pastel fomos nós. Quem conseguiu trazer escala para calzones no Brasil fomos nós. Por quê? Velocidade, timing, metodologias agressivas de venda. Então hoje é um pouquinho do que aconteceu aí, né, na nossa trajetória e hoje um grupo que envolve quase 34.000 pessoas no total. E para mim, eu penso todos os dias, tá, Kellen? Um privilégio para mim. Eu me sinto uma pessoa agraciada de estar conseguindo viver isso e de ver tantas vidas sendo transformadas, sabe? Porque tem sucesso, tem sucesso. É inevitável em velocidade, é inevitável em um crescimento tão grande que não tem sucesso, mas tem muito sucesso. Tem muita gente transformando sua vida, sabe? E essa transformação é muito legal. Tem muitas vezes que eu vejo um funcionário meu, um franqueado, alguém comprando uma casa, comprando um carro, que eu me sinto mais feliz, parece, do que quando eu tô comprando a minha, sabe? Isso é muito legal. É bem legal. Adoro isso. É muito bacana. Esse sentimento de ver a tua equipe evoluindo com você é surreal, né? Semana passada nós temos um evento na empresa, Kellen, isso é uma coisa que eu gosto bastante.
nós comemoramos muito tudo aquilo que a gente atinge de objetivo. Tanto quando você vende uma franquia, que você bate o bumbo diariamente no grito de guerra, mas mensalmente, os gerentes que batem meta, nós temos um jantar com eles. E nesse jantar, cara, eles contam a história de transformação na vida deles. No último jantar eu chorei. Porque são tantas pessoas, sabe, que você fala assim, às vezes nós somos tão egoístas de pensar que só a nossa história é legal. Cara, a história de todo mundo é legal. Todas as histórias são legais. E são histórias de superação. E quando você ouve a história de superação, você fala, nossa, cara, que história. O cara perdeu a mãe com 8 anos de idade, ele conseguiu superar. Nossa, olha só, eu dormi no chão do galpão, ele dormiu na casa da tia 5 anos. Nossa, então assim, tem muita história de resiliência. E isso me deixa muito forte. Cara, pensar que outras pessoas podem superar, me faz pensar, eu também tenho que superar. E é engraçado que hoje, sabe uma coisa que é bacana, que acho que faz uns 4 anos que isso vem se vendendo muito no mercado, que é, porque você vende o teu tempo para outra pessoa, tem que montar o teu negócio. E eu sofri com isso. Porque eu vendo desde os 13 anos, aos 17 abri uma empresa, deu certo por 5 anos, perdi a vontade de fazer aquele negócio e fui trabalhar de CLT 2 anos. E foi muito engraçado porque eu comecei rampando no primeiro mês, a meta era de 250 mil, eu entrei vendendo de largada 800 e pouco. E foi assim, foi Deus. Eu pensei, ser empresária não é pra mim. Porque, e realmente, e na época se vendia muito isso, só que se vende esse negócio ainda hoje, né? A gente vê vários colegas aí de mercado falando, tu vende teu tempo, tem que empreender, começa vendendo isso e tal. Só que não é bem assim. Então, você vê pessoas abaixo de ti, seus gestores, seus vendedores, a tua equipe, alcançando um sucesso que muitos empreendedores não conseguem. Você estava me contando antes, a gente vindo para cá, que você, 2 anos, né? Morando dentro da tua indústria, da tua fábrica. 2 anos. 2 anos. Kelly, eu até gosto de pensar, você tocou num tema que é super legal, sabe? Porque, para mim, empreender é um estilo de vida. É um estilo de vida e te falo que muitas vezes ele é diferente do estilo de vida da CLT. Porque quando a gente fala em empreender, teoricamente, quando você chega no chamado sucesso, e eu não gosto da palavra sucesso, eu gosto da palavra quando você chega no resultado, porque sucesso é algo muito intangível, É verdade, perfeito. né? Você fala assim, puta, às vezes o que é sucesso para você não é sucesso para mim, que não é sucesso para o Luiz, por exemplo. Às vezes sucesso é ter tempo com a família, ir pra Isso, casa às 6 horas e, tipo, trabalhar. Isso aí, exato. perfeito. Talvez isso seja sucesso para algumas pessoas. Então, empreender é um estilo de vida, porque quando você fala em empreender e você não pensar que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, é inevitável. Quando você pensar que você não vai ter que pensar nos seus negócios no final de semana, isso é inevitável. Por mais que a gente fale no equilíbrio, o equilíbrio do empreender, do estilo de vida empreender, é pensar muito no negócio, É porque insano, né? é a, É o tempo todo. é a quantidade de energia que você coloca e intensidade de energia que você coloca. Tem muito empresário que às vezes fala assim para mim, pô, não tô conseguindo crescer meu negócio na velocidade. Muitas vezes você não está colocando a prioridade e a energia e a intensidade necessária para você crescer na velocidade que você queria. Porque muitas vezes a pessoa ainda não pegou a chave do estilo de vida chamado empreender. Então, quando eu fico pensando, e eu também não gosto disso, de você de repente falar assim: olha, você tem que ir, vai empreender, porque vai ser melhor para sua vida. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E tem pessoas que têm o chamado sucesso dela dentro de outras empresas, porque você também pode empreender dentro de uma empresa. Ser Exatamente. empreendedor, para mim, é o ato de fazer acontecer, independente do que você esteja fazendo. Então, eu gosto de pensar, eu tenho um vendedor meu, que de repente ele sai e fala, não, agora eu não vou ser vendedor, agora eu vou montar uma aceleradora de franquias. Cara, peraí, você tem habilidade de lidar com financeiro? Você tem habilidade de lidar com contábil? A parte fiscal, como que você vai tocar? Você sabia que quando você acelera um negócio, a parte jurídica fica bem mais pesada? Você vai ter
braço para tocar jurídico, você tem conhecimento em controladoria, você tem conhecimento em números, em gestão, em pessoas, em liderança. Então, a grande realidade é que muitas vezes algumas pessoas que não estão preparadas para empreender, começar a empreender, Kellen, a gente também estava falando um pouquinho sobre isso antes, pode ser talvez a grande destruição da vida da pessoa, e o chamado sucesso para ela pode virar insucesso. Exato. Então, tem que ser muito pensado. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, olhando para o chamado sucesso de outra e querendo copiar sucesso, mas sucesso não é copiável, porque sucesso não existe. Sucesso é intangível. O que existe é resultado. Perfeito. Muito bom. Você falando antes, Léo, Bom, você tem 2 formações, 3 em engenharia, né? Eu tenho tecnologia eletromecânica, técnica em eletrônica, engenharia de produção e gestão comercial. Perfeito. 3 formações em engenharia, né? Números. Vou te mandar uma pergunta aqui. Ave Maria, não é uma conta para Uma mim resolver, pegadinha. não, né? Já. Uma derivada, uma integral, pega um papel aí. Geisa, já pega um papel e uma calculadora aí pra gente, né? Pro Léo, que vamos ver se ele é bom mesmo, né? Porque 3 formações, então. Eu venho do setor de energias, né? Renováveis, basicamente energia solar. Então, se eu fosse pensar no DNA hoje para a empresa, eu colocaria 3 pilares: engenharia, vendas e pessoas, né? Boa. Então, assim, igual a gente estava falando antes, não é 60% engenharia, 40%, não, é 50-50. Equilíbrio. É um equilíbrio que é difícil buscar, como tudo na vida. E tem muita gente que sai das empresas onde elas estão trabalhando para montar o próprio negócio e a cabeça de engenheiro. Muito engenheiro acontece isso porque ele vê o dono performando bem. E engraçado que alguns negócios que eu conheço uma galera do solar no Brasil, eles não têm formação em engenharia, assim como eu não tenho. Eu tenho uma empresa de engenharia e não sou engenheira. Mas é a vivência, é a habilidade. Eu nem sei quantos cursos eu já fiz. Eu venho para São Paulo fazer curso porque eu já fiz todos da minha cidade. Os eventos da cidade, dei o card, de enneagrama, nananana. Já li livros, já fiz curso, já fui em vários lugares. Hoje eu venho para cá porque é o berço e o nível de curso é mais elevado. O cara me mandou assim ontem, porque eu tava falando das situações que a gente vai balizando no dia a dia, né? Aí ele falou, como lidar com essas situações que são, eu falei de problemas de operação, né? Mas aí entra, vamos pegar problemas de operação, processual, pessoas, tudo. Parece que no momento em que saímos da empresa, o negócio bagunça tudo. A ideia que eu tenho, às vezes, é que eu apenas ganho dinheiro. É estranho. Eu trabalhava em uma empresa, quando saí, o engenheiro também saiu e virou meu sócio. Sou muito detalhista, hoje a vontade que temos, após 3 anos de empresa, é de sair e trabalhar para alguém. Não é pela remuneração. Porque às vezes as pessoas colocam sucesso, resultado, só na remuneração. Sim. Que é eu quero ganhar dinheiro, tá. Ou seja, ele tá perdido no meio de tanto problema dentro da empresa. E aí? Cara, Como é que a gente ajuda ele? que pergunta interessante. Sabe por quê, Karen? Nós vivemos isso no mundo de franquia, né? Todo mundo que procura uma franquia, ele procura principalmente pensando em segurança. Só que eu gosto bastante de pensar o seguinte, só o ato de você empreender está diretamente relacionado a risco. Muito alto, inclusive. De segurança no empreendedorismo não tem nada. Você não tem segurança se você consegue sobreviver sua empresa mês que vem. Então as pessoas procuram franquia justamente pensando em segurança. E aí eu vou de antemão falar, o ato do empreendedorismo não existe segurança. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando as pessoas me perguntam sobre empreender, eu sempre gosto de avaliar principalmente 3 pilares, que eles vão de encontro ao chamado sucesso das pessoas. Primeiro pilar é, você está empreendendo algo dentro do que você gosta? Porque se está dentro do que você gosta, eu olho você, por exemplo, seu projeto, né, desse mercado solar, eu vejo você uma apaixonada pelo segmento. Nossa, demais. Eu sou suspeita de vender o meu negócio. O pessoal fala, você vende muito bem. Fala, não é. Não é. É que esse brilho no olho dá pra ver, Kellen. Eu já te falei que eu gosto de assistir seus stories baseado nesse brilho que você tem quando você vai falar do seu segmento. Então, gostar
do que você está fazendo é fundamental. É igual quando você fala assim, o cara estudou a vida inteira para médico e não gosta de medicina. Você acha que ele vai ser um bom médico? Ele não vai ser um bom médico. Você entra em um segmento de alimentação e você não gosta de alimentação, você não vai performar. Você vai ganhar dinheiro, tudo bem. Mas chega uma hora que você vai falar, puta, cara, eu tô ganhando dinheiro e não tô feliz. Segundo pilar. Então, primeiro é gostar do segmento. Segundo pilar, você precisa fazer com que a rotina desse negócio bata com uma rotina que esteja de acordo com a sua vida. Então, olha só. A pessoa vai comprar um negócio em shopping. Cara, shopping é 7 dias por semana. Não, mas eu quero descansar no final de semana. E é muito difícil gerenciar um negócio sem estar com aquela visão o tempo todo. Olha só, eu estou falando para você. Se você estiver pensando em montar um negócio em shopping que vai largar na mão de uma pessoa, que você não tem que acompanhar indicadores de resultado, esse negócio não vai dar certo, sabe por quê? A rotina do negócio que você escolheu não bate com a rotina que você quer. E o terceiro pilar é se esse negócio financeiramente atende às suas expectativas. Eu vejo muitas pessoas que entram em negócios, que o negócio atingiu um determinado patamar e ele fala, nossa, mas eu preciso ganhar mais. Mas o seu negócio não vai te dar mais. Ele é um negócio limitado a este valor de faturamento. E aí você fica tentando tirar leite de pedra, cara, mas tem negócios que são limitados, ou por potencial de consumo do mercado. Então, quando eu avalio só essas 3 variáveis, eu já começo a entender que dinheiro não é sucesso. Tem outras coisas que te traz felicidade. Só que quando entra para o pilar que você está com uma série de pequenos problemas dentro da empresa, significa que você não conseguiu desenvolver lideranças ou para resolverem esses problemas ou processos que consolidem e deixem o seu dia a dia mais fácil. Uma empresa não quebra por um grande problema. Uma empresa quebra por ter muitos pequenos problemas. E para quem fez essa pergunta, eu te falo, em primeiro lugar, busque sua felicidade. Se sua felicidade é no CLT, vai atrás dela que você vai performar mais. Se você está infeliz ao ponto de desistir, vá para onde está sua felicidade. Segundo pilar é, se financeiramente você está ganhando dinheiro e você tem muitos problemas, você precisa assumir essa responsabilidade. Problemas nasceram para serem resolvidos. Empresas fazem isso. Não existe, gente, o pessoal fala assim, mas isso tá uma bagunça, tem muito problema, porque... Isso, o nome disso é empresa. O nome disso é empresa, toda empresa, não importa. Ali no Sales Club a gente vê que vem empresários de todos os níveis. Tem gente que tá mais perdido que sai em tiroteio, como diz meu pai. Mas tem empresas muito maduras, com processos, com gestão, com liderança, e os problemas são basicamente os mesmos. Kellen, tem empresas que entram conosco no Sales Club que você fala assim, nossa, tem uma empresa para acompanhar o planejamento estratégico. Planejamento estratégico legal. E aí, de repente, o empresário faz uma pergunta para nós, fala, cara, eu estou querendo mudar o meu modelo de planejamento estratégico porque eu estou achando que está fazendo tudo errado. Porque, de repente, ela está tendo algum problema que veio derivado ou de alguma mudança do mercado, ou de uma liderança dela que saiu e detinha um grande conhecimento. E aí você fala assim, não, seu planejamento está tudo certo. Não, mas eu estou tendo tanto problema. É porque empresas têm muitos problemas. Dependendo do tamanho da empresa, Kellen, você imagina, eu tenho 92 marcas, 150 sócios, 8 mil franquias, envolve 34 mil pessoas, a quantidade de problemas que eu tenho. Se eu não souber, em primeiro lugar, desenvolver a minha liderança, por que eu acredito tanto em treinamento? Porque eu preciso desenvolver líderes que consigam resolver problemas. A grande função de um líder é resolver problema. Quando eu digo resolver, muitas vezes chega um problema, você quer resolver o problema. Não. Resolver o problema significa construir processos que não te tragam esse problema novamente. Talvez esse seja o grande segredo e a maior dica para você. Não fica resolvendo o problema, resolve o processo que resolva o problema. E a gente não sabe o que está acontecendo nesse caso, né? Mas é muito de trazer para o planejamento. Qual é o problema, onde é, qual a fonte, quem poderia resolver, de que forma poderia ser evitado da próxima vez. Exato, exato. Trazer de forma metodológica, né? Existem metodologias de resolução de problema. Exato. Sabe qual que é a grande questão, Kellen? Você falou um ponto importante. Você falou assim, Léo, todos os cursos de Cascavel eu fui, e aí depois eu migrei para começar a participar
em outros ecossistemas, né, de São Paulo e outras regiões, muitas vezes o empresário não faz isso. E ele está querendo solução diferente, olhando para a mesma coisa todos os dias. Cara, a solução, ela tá por aí. Alguém sabe dela, mas se você não estiver correndo atrás... E eu falo para você que hoje, depois de já ter lido mais de 500 livros, o livro, ele é uma tratativa e um conhecimento que vai te dar perenidade no seu negócio e base. Mas a resolução de problema rápida, você vai ouvir da boca de outro empresário. Então você precisa estar em mesas com pessoas que têm negócios, de preferência negócios maiores que o seu, para que essas pessoas te deem essa base. Olha, você está errando nisso, eu já errei. Deixa eu te mostrar como que eu resolvi. Pau, é isso aqui. Pronto. Perfeito, Mentores. perfeito. Eu ensino uma coisa para as pessoas que trabalham comigo, para os meus liderados, que é para todos. Porque aí eu mudei só que por acreditar tanto nisso, porque eu era uma menina tímida. Eu tinha uma certa exposição, porque quando eu tinha 9 anos, uma professora, coordenadora da escola ali, não sei o que ela viu em mim, falou assim: vamos, quer participar de um quadro chamado Contador de História? Eu, pode ser. E ali eu comecei a me desenvolver em cima do palco. E depois eu entrei em oratória, fiz no outro ano, com 10 anos, eu fiz vários concursos e tal, e comecei a me expor e gostei daquele negócio. Aí assumi Grêmio Estudantil, líder de turma, essas coisas que todo mundo odeia. E eu comecei a assumir. E só que você vai desenvolvendo, não é com base, a gente chama de métrica de ego, né? Com base no, eu consigo, eu acho que eu posso. Não, você vai desenvolvendo. Com 17 anos, eu era uma menina extremamente tímida, mas eu fui desenvolvendo muitas das habilidades. E eu achava que, eu ainda acho, na verdade, que eu consigo desenvolver isso na equipe. Só que, como uma cabeça de empresária, eu preciso modelar o perfil do vendedor ideal que eu quero, o profissional ideal que eu quero. Por isso a gente usa plataformas hoje como o Omanguide, o conhecimento que tem em Enneagrama em pessoas para colocá-las nos lugares certos. Só que a gente gosta muito de desenvolver todo mundo dentro da equipe. E a gente percebe, é nítido quem busca fazer o quilômetro extra e quem não faz. Tem gente que vai para casa às 6 horas e não faz nada mais por isso. Eu acho que esse é o maior problema desses caras aqui. É de não Exato. buscar dentro do teu próprio meio. Não precisa vir para cá porque é caro, porque tem que passar. Não. Dentro da Sebrae. Começa aqui, né? E depois vem para cá. Se relacionar com empresários da própria cidade, entrar na Exato. operação do coleguinha para entender, cara, como é que é o teu negócio aí? Né? As pessoas querem muito só vender, só trazer, vem ao meu reino, né? E não esquece de agregar para o outro e às vezes a solução está tão perto. E até enxergar também, né, Kellen, que outras empresas também, aquele negócio que você falou, poxa, eu comecei a conversar com outros empresários, vi que eles tinham problemas parecidos com os... Cara, toda empresa tem problema. E quando você começa a entender isso, você cria até mais maturidade, né? É, exatamente por aí. Tem uma coisa que eu gosto muito que é seja incansável, que é essa pegada de, essa frase faz muito sentido para mim, de não desistir, de continuar, de bater 2 anos para demorar para performar. E eu acredito que tudo, nada é coincidência, tudo tem um porquê você tá passando aquilo. Em todo momento muito ruim que eu passei na minha vida, que foi um choque muito grande, ou eu tinha duas saídas, ou eu me vitimizava, me trancava no buraco, me escondia na conchinha, o que eu fiz algumas vezes, mas tem a retomada, que é quando, opa, se eu não fizer nada, quem é que vai fazer por mim, né? Então, é isso de construir. E não ter a muleta. Não ter muleta em sócio, não ter muleta em namorado, pai, mãe, qualquer coisa do tipo. E ser incansável, buscar, buscar, buscar. Eu tô dando risada aqui porque tô lembrando de ontem com o Pedro. Eu te contei isso, né? E, cara, o Pedro, ele tava muito ansioso para fazer a gravação do DVD dele, que são de 6 músicas. É cansativo. Nós tínhamos chegado em Goiânia 3 horas da madrugada, né? Para uma criança é cansativa que não tem essa rotina. E aí, 7h30 da manhã, ele teve que estar no estúdio. E aí, lá no estúdio, vai, passa som e banda e não sei o quê. Ah, canta, bate foto e treina e não sei o quê. E ele começou a gravar, a música era 1 hora da tarde. E aí ele fez uma sequência de 4 vezes o mesmo clipe consecutivamente. E aí o cara falou assim, deu ok, tá bom. Quando finalizou, ele fez assim, ó. Ai, tô cansado. E aí,
Eu até gravei e coloquei isso no meu Instagram, que eu levei ele pra dentro do camarim e peguei e fiz a pergunta pra ele. Falei, Pedro, você acha que a sua banda vai te respeitar se você se mostrar cansado? Que é basicamente o que você colocou aqui, seja incansável. Galera, time não respeita empreendedor cansado. Empreendedor fraco. Empreendedor fraco. Empreendedor, ele precisa ser incansável. Se você não tiver uma postura rígida, uma postura de uma pessoa, por isso que eu não gosto da palavra sucesso. Uma postura de uma pessoa de resultado. Independente do cenário, eu sempre vou olhar de uma forma positiva para que eu tenha resultado. Então o que eu falei pro Pedrinho foi basicamente o seguinte: não tenha uma postura fraca nunca, nunca. Kellen, eu vou te falar um negócio. Sabe quando você vai ter o prazer de me presenciar fraco? Nunca. Nunca você vai me ver fraco. E é isso que eu falo pro meu time todos os dias. Líder não pode ser fraco. Líder tem que ser incansável. Sabe por quê? O resultado ele não está no curto prazo. O resultado ele está no médio, longo prazo. Você fazer a mesma coisa durante muito tempo, com muita convicção, continuar acreditando, testar, acertar, errar, não acertou, faz de novo, e faz, e faz, e faz, até você achar o caminho que vai ter resultado. É isso que eu acredito. Eu acredito demais. Nem tinha lido aqui esse Seja Incansável. E ser moldável, né? Eu acredito que assim, hoje eu tô com 27 anos. Nossa, que coroa! É muita experiência. Então, esses dias eu tava conversando com uma pessoa, ele fala assim, eu sinto uma dor às vezes quando tu fala, e eu não reclamo. Eu, pelo menos, não me vejo reclamando. Parece que foi difícil a tua trajetória. Eu falei, você não faz ideia. Mas eu não vou ficar aqui duelando de quem tem a vida pior, um passado pior do que o Claro, meu. claro. Porque o fato é, de toda a situação ruim, muito ruim que eu tive, eu consegui me sobressair de uma forma, de um resultado assim que, putz. E eu também não preciso ficar pautando todas elas, porque só eu sei e isso me faz o ser humano que eu sou hoje. Sim. Tem uma coisa que eu escuto na empresa que é, ai, aquela é tão calma, quando vem um problema, ela não se descabela. Às vezes eu perco o sono. Às vezes dá aquela. Você só não demonstra, Só né, não Kelly? demonstro. Já tive crise de ansiedade, já sei como tratar, porque eu conheço o meu corpo. Inclusive, o esporte me ajudou muito nisso. E eu gravei um Reels até essa semana tomando os nootrópicos que eu tomo Eu diariamente. vi, eu dei muita risada com aquele. Esse é pra não matar um, esse aqui é pra não espancar o outro. Na verdade, eu não tomo remédio nenhum. Por quê? Eu passei por tanta situação que foi me moldando, que hoje, quando chega um problema, tá bom, tá a solução. Vamos olhar pra solução. Qual é a solução? Todo problema tem uma solução. Todo problema. Exato. Nem que seja encerrar aquele ciclo e começar algo novo, falar assim, ó, esse aqui, sei lá, devolve dinheiro pro cliente, não tem como resolver. É simples. As pessoas ficam Só tem sofrendo, que tomar decisão, né? tomar decisão. E esse nível de maturidade emocional, as pessoas têm que desenvolver. É um passo Tomar, de cada vez. tomar decisão não é fácil e não é para qualquer um, Kellen. Eu vejo assim, tem muita gente que tem muita habilidade técnica e muita coisa, mas quando chega na hora da tomada de decisão, ela fica sapateando, sapateando, posterga. Ela sabe a decisão que ela tem que ter tomada. Teve uma vez que eu estava mentorando meu outro filho, né? E aí, quando mentorar, ele é um processo de acompanhamento, dia a dia. Uma mentoria não precisa ser sentado os dois na frente um do outro e falar, deixa eu te falar o que você tem que fazer. Não. É quando você pega uma pessoa e você observa o que ela está fazendo e você fala, pô, olha, esse caminho. E aí ele estava atendendo um cliente nosso que ele já tinha a resposta. Que era uma resposta dura para o cliente. Que era um não, era uma negativa. E aí ele pegou e falou assim, não, é que deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E eu lá quase assim, você já sabe a resposta, fala. Não, é que, então eu vou ter reunião de conselho de tarde, e aí eu vou ver o que que a gente... Quando ele desligou o telefone, eu falei, poxa, João, você já sabia a resposta. A resposta era não. Era dura? Não. Era dura para o cliente? Sim. Mas quando você é verdadeiro e você traz as bases da sua resposta dura, qualquer pessoa entende. E se ela não entender, também tá tudo certo. Mas a resposta tem que ser dada. E muitas vezes nós temos dificuldade. Então hoje o João é um cara que ele já se transformou completamente. Tem muitas vezes que a gente tem que ter conversas duras, respostas duras, mas elas têm que ser, elas não podem ser procrastinadas. Porque às vezes um problema desse tamanho aqui, Kellen, ele se torna um problema desse tamanho por uma falta de decisão. Decisão é uma coisa importante, viu, gente? Saber dizer não, Kellen, é libertador.
Libertador. E isso faz parte a tomada de decisão, as decisões difíceis, o impactar o outro, às vezes, de uma forma aparentemente negativa, é uma coisa muito dura, mas é necessário. Faz parte da vida de empreendedor, faz parte da vida do vendedor, de um profissional de alta performance. Eu Exato. acredito nisso. Eu acho que quando eu entrei para o mercado CLT, a minha ideia não era fazer o quê? O meu melhor. Eu comecei performando no primeiro mês. E dali para frente foi só. A primeira campanha que teve, eu acho que eram 11, 12 vendedores, eu era a única mulher e eu tinha 21 anos, 22. E eu ganhei da galera, né? E como que é isso na equipe? Porque você acaba muitas vezes pegando pessoas que são mais velhas, que são mais experientes. Como que funciona isso? Uma menina de 21 anos chega e bate todas as metas. Eu não sou esse docinho que tá aqui na tela, sabe? É competitiva? Porra! Nossa senhora! Por isso que eu adoro premiação. Porque faz muito sentido pra mim. Sim. Então, por isso que eu coloco pra equipe e a gente acaba vendendo o que a gente acredita, né? Então, eu vejo que não é todo mundo que vem trabalhar. A rede social é legal que ela abre portas para muitas coisas. Então, parceiros chegam até nós, e clientes chegam, pessoas para trabalhar com a gente chegam. E não é todo mundo que aguenta essa pegada muito forte. Então, lá na empresa, a cobrança é meio que assim, tipo, ninguém me vê tomando cafezinho na cozinha, batendo papo furado com a galera. Eu tô o tempo todo produzindo. E às vezes só no olhar, a Kelly é grossa, a Kelly é direta. Eu não falto com educação com ninguém, não atinge o lado pessoal, tudo é pautado para a empresa, Claro. né? A tua vida pessoal, beleza, se me pedir ajuda, inclusive eu tenho que parar de ajudar muita gente, Uhum. mas eu ajudo, eu empresto dinheiro, enfim. E realmente a pegada, às vezes, a tratativa é um pouco mais direta. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas você vai construindo essa Kellen de hoje não é a Kellen de 10 anos atrás, muito pelo contrário. Então a maioria 80% da empresa hoje é homem, é de homens. E uma grande maioria são mais velhos do que eu, tem mais experiência de vida. Então ou o cara entra com a mente moldável, isso é fato, eu já falo pra Sim. ele na entrada, ó, o negócio não vai ser fácil. Não é simples, porque não é simples o que a gente faz, é uma venda complexa, Venda é complexa, né? usina. A gente tem vários produtos ali hoje muito bacanas. Mas a entrega de excelência lá no final para o cliente é incrível. Não tenho o que falar. É aquilo que eu falei hoje. Entrega de troca de padrão, se der a empresário, que o cliente nem fica sabendo. E às vezes o lucro vai ali. Opa, para não acontecer isso, qual foi o erro de percurso para a gente evitar lá na frente? E vai se construindo, né? É aquilo que eu falei. Tu vai levando tanta pancada que tu cria calo. Cria uma casca, né? Cria uma É, isso casca. é, isso é fundamental. É experiência. Por isso tanto que eu gosto, Kellen, de mentores. Por isso que eu gosto tanto do conceito de mentoria, porque tem muita coisa, eu vejo muito conteúdo hoje em dia, né? E os conteúdos eles são importantes, desde que você esteja disposto e aberto a ser moldável. Porque eu vejo muita gente que às vezes escuta e fala assim, nada. Ela nem tenta alguma coisa que pode dar um grande resultado para ela. Então, eu agora vou falar, pessoal, se você está gostando do conteúdo, que a gente deve estar partindo daqui a pouco para encerrar, curte, eu não tenho experiência, curte, segue o Curte, canal. segue o canal, compartilha e comenta aqui embaixo. Aí, é isso, porque É, aí a ferramenta entrega mais, né? entrega muito mais. Legal. Você tem um compromisso? Eu também. Temos É, compromissos, né? Somos pessoas de foi, negócio. Temos que vender, galera. é o primeiro podcast. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. Obrigada por todo o apoio, por todo o trabalho que você vem fazendo, que é compartilhar, né? De não segurar o resultado para si, porque cada um tem um método, uma forma, não existe uma receita pronta. Mas o trabalho que você vem desempenhando hoje, em todos os seus projetos, é admirável. Obrigada. Kellen, eu sempre gosto de pensar assim, né? Eu sempre sou grato por tudo, sabe? E eu sou muito grato por estar aqui contigo, por você ter me escolhido. É um sentimento de gratidão. Eu sei que hoje eu tenho um currículo muito pesado no mercado. E muitas vezes, por você ter um currículo pesado, tem alguns empresários que se deixam ficar arrogante. Então,
Eu sempre gosto de falar, cara, eu respondo todo mundo em mídia social. Eu tento ajudar muita gente, tento ajudar pessoas que querem ser ajudadas, mas acima de tudo, quando tem empresários e empresárias iguais a você, que a gente vê que realmente que são pessoas. O que que eu chamo de uma pessoa fora da curva? É uma pessoa que tem brilho no olho para o seu negócio, que quer fazer algo legal e quer transformar não só o seu segmento, quer transformar a vida das pessoas. E eu vejo essa Kellen. A Kellen que está aí, esse movimento que vocês veem aqui, galera, não é fácil, né? Você levar conteúdo para outras pessoas, tem deslocamento, tem agenda, e às vezes as coisas não batem, tenta uma data, tenta outra. Então, assim, a heroína Kellen, tá? Por todo o movimento que você está fazendo no mercado solar, esse trabalho lindo, parabéns. Obrigada. Continue. Não desanime nunca, eu sei que você não desanima porque você é Não, ixi. incansável, né? E gratidão por estar aqui, tá bom? Obrigada, Léo. Até a Tamo junto. próxima. Até amanhã. De manhã a gente tem um bate-papo bem legal lá no Sales Club, Boa. que é um projeto bacana. Bah, não tenho o que falar. É gratidão. A palavra é essa, é agradecer. Tem alguém lá em cima que segura a nossa mão, né? É isso, sempre, né? Não tem por que desistir. Pra cima. Pra cima. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa o seu like aí, compartilha esse conteúdo, porque alguém tá precisando, às vezes, ouvir o que a gente conversou aqui. Então, de 1 hora de conversa que nós tivemos aí, você pode tirar um insight, outra pessoa também. Você pode fazer o que o Léo falou, que é transformar vidas. Não precisa de muita coisa, não, tá? Só com o fato de você compartilhar para alguém, pode ser a mensagem que a pessoa tá precisando ouvir neste momento. Beijo grande, até a próxima. Beijo. Léo, obrigada. Até Obrigado. mais.